Plano de contas para empresas do Simples Nacional. Será que existe um modelo padrão? Vamos entender neste vídeo se existe ou se não existe um modelo de plano de contas padrão para a gente seguir para essas empresas do Simples Nacional. Então eu espero que você aproveite muito esse conteúdo que está simplesmente imperdível. Então, bora lá que talvez você esteja se perguntando assim, mas eu nem sabia que empresas do Simples Nacional precisam de contabilidade. Quem dera usar um plano de contas. Então, olha só, anota aí, porque sim, empresas do Simples Nacional necessitam de contabilidade. Não só necessitam, como são obrigadas a terem contabilidade. Tá passado? Eu tô passada, chocada. Mas é isso mesmo. E aí, quem é que diz isso? Está lá no Código Civil que todas as empresas precisam ter contabilidade. Está também lá na legislação do Simples Nacional. Também essa informação, ela é dita pelo Comitê Gestor do Simples Nacional e, é claro, por aquilo que é mais importante para os profissionais de contabilidade. As normas brasileiras de contabilidade exigem isso, ou seja, o Conselho Federal de Contabilidade exige que todas as empresas tenham contabilidade. A única exceção, MEI. Então, sim, a gente precisa fazer contabilidade das empresas do Simples Nacional. E para isso a gente precisa utilizar um plano de contas. E aí vem sempre a pergunta, mas tem ou não tem um modelo padrão obrigatório? Obrigatório não tem. Por quê? Porque a ideia é que o plano de contas ele seja construído de acordo com a realidade de cada empresa. Mas é claro que o Conselho Federal de Contabilidade disponibiliza para a gente um modelo que a gente pode ou não utilizar. Mas a ideia qual é? É a gente pegar este modelo, olhar, adequar para os nossos clientes dentro da realidade de cada um deles. E é claro que eu vou te mostrar aqui neste vídeo como você acessa esse modelo. Então, bora lá? Eu te convido a acessar o site do Conselho Federal de Contabilidade e navegarmos juntos aqui para você entender como buscar esse plano de contas. Quando a gente entra lá no site cfc.org.br, a gente precisa clicar em legislação. Na sequência, normas brasileiras de contabilidade. Vira aqui um pouquinho para baixo, lá em NBCTG geral e acessar normas simplificadas para PMS. E na sequência, abrir a ITG 1000, que vai trazer para gente não só modelo de plano de contas, mas também modelos de demonstrações contábeis para as microentidades e para as pequenas empresas. Você pode baixar tanto em documento Word quanto em PDF. Vou abrir aqui em PDF para te mostrar. Como eu mencionei, essa norma ITG, que é na verdade uma interpretação emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, ela vai trazer para a gente o plano de contas para microentidades e pequenas empresas. As empresas do Simples Nacional estão enquadradas aqui como microentidades. É uma microentidade aquela empresa que tem receita bruta anual de até R$4.800.000. Então, as empresas do Simples Nacional se enquadram aí. Mas quero reforçar aqui que não é somente as empresas do Simples Nacional que podem ser chamadas de microentidades. Aqui independe do regime tributário, mas uma coisa é certa, todas as empresas do Simples Nacional são, portanto, microentidades. Quando a gente entra aqui nessa norma, então, a gente vai poder acessar esse plano de contas. Vou mostrar para você. Plano de contas para as microentidades está lá no anexo 11, é o último anexo dessa interpretação. Eu vou até lá embaixo para mostrar para você. E aqui está, esse modelo de plano de contas. Reforço, ele não é um modelo obrigatório, ele é um modelo sugerido, mas é claro, nos dá aí muito mais segurança na hora da gente construir o plano de contas para as empresas que a gente vai atender ou que a gente atende. E se você já atende essas empresas, já tem plano de contas, eu te faço um convite. Você abrir o plano de contas dessas empresas e abrir esse plano de contas sugerido e verificar se está tudo certo com o plano que você está usando para essas empresas. Está tudo certo em que
que sentido? É comum a gente pegar contas classificadas erradas, nome de contas inadequadas. Então faça esse trabalho, um check mesmo, verifica se está na conta correta. Eu vou dar alguns exemplos. Analisando alguns planos de contas, eu já encontrei adiantamento de lucro, por exemplo, é uma conta que não deve existir para nenhum tipo de empresa, porque não existe adiantamento de lucro. Então verifica se você não está trabalhando com essa conta. Outra coisa que eu costumo pegar muito é provisão de férias e provisão de 13º. Primeiro, eu encontro o erro onde essas contas estão dentro do grupo provisão, que não é adequado, não está correto, e depois que esse termo provisão, ele não está adequado quando a gente fala de férias e 13º. Então, onde deve estar essas contas de férias a pagar e 13º a pagar? Dentro das obrigações trabalhistas. Então, veja aqui no modelo sugerido pela norma. Dentro de obrigações trabalhistas, tem obrigações com o pessoal. É onde fica o salário a pagar, participação no resultado a pagar, FGTS a recolher. Aqui a gente precisa ter as contas de férias e 13º, FGTS sobre férias, FGTS sobre 13º. É aqui dentro de obrigações com o pessoal e sem o termo provisão, porque esse termo ele é inadequado quando trata-se de férias e 13º. Isso é um erro muito comum que a gente pega nas empresas de forma geral. Isso vale não só para as empresas do Simples Nacional, mas para todas as demais empresas também. Então, provisão com férias e provisão com 13º, termo inadequado que a gente não deve utilizar. Então dá uma conferida, tá? Dá uma conferida aí no plano de contas que você utiliza para as empresas do Simples Nacional que você atende. Eu simplesmente adoro saber que tem um plano de contas sugerido, porque isso me permite verificar se aquilo que eu estou aplicando para as empresas que eu atendo realmente estão adequados com as normas. E aí eu convido você a fazer esse check, a verificar se realmente está tudo ok. E é claro, para quem ainda não atua na área e quer começar a ter esse contato, é muito importante ter esse plano de contas sugerido, porque é a maneira que você já tem de ter contato com a prática de alguma forma. Quando eu paro, analiso esse plano de contas, conheço, entendo a classificação das contas, isso já vai me dando bagagem para quando eu chegar lá na prática, eu compreender melhor. Então, fica o convite para que você baixe esse plano de contas, se aproprie dele e, é claro, se sinta mais preparado para o mercado contábil. Diga aí para mim, sabia que as empresas do Simples Nacional precisam de contabilidade? E sobre esse modelo de plano de contas, você já conhecia? Deixa seu comentário aqui que eu quero saber se esse vídeo te ajudou. Até mais!